Olá, queridos amigos, é com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos na sala, unidos pela doutrina espírita, aonde nos preparamos para estudar esta doutrina que tanto precisamos. E eu convido a todos para que possamos serenar nosso coração, a nossa mente e pedir aos nossos bons amigos que nesta tarde possamos receber toda a luz, toda a proteção, todo o esclarecimento através do nosso expositor, Arnaldo. Que a luz se faça presente em seu ambiente, aonde tanto ele necessita da força, da esperança, da confiança em tudo aquilo que ele busca, em nome do Pai Maior. E que possamos ser receptivos para que o esclarecimento adentre em nossos corações e possamos praticar no dia a dia, junto àqueles que ainda não conseguem entender e compreender. Que essa luz que ilumina cada cantinho do nosso lar, do nosso trabalho, das nossas casas espíritas, possa se fazer presente não só hoje, mas todos os dias. Damos por início às nossas atividades agradecendo a Ti, Pai, e ao nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, que sempre com a sua equipe médica nos ampara e nos oferece tudo aquilo que necessitamos. Que a paz seja feita hoje e sempre em nossa sala de estudo, unidos pela doutrina. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu gostaria que o nosso amigo Arnaldo já levantasse a mãozinha para dar início às nossas atividades. Descendo, Arnaldo. Bem-vinda, Dulce. Olá, amigos, boa tarde. Estou iniciando a Rádio Amigo Espírita. Boa tarde para quem nos acompanha pela Rádio Amigo Espírita. Iniciando também a transmissão no Hangout e no YouTube. Vamos seguindo, aguardando as transmissões. Obrigado, Rô querida, por nos proporcionar essa oportunidade de estarmos na sala unidos pela doutrina espírita para estudarmos esta obra maravilhosa de Hermínio Correia de Miranda, Diálogo com as Sombras. E o interessante é que na semana passada nós finalizamos com os seguintes comentários de Hermínio. O intercâmbio entre o mundo espiritual e este mundo do plano físico somente assumiu expressão e sentido filosófico depois que Kardec ordenou e metodizou os conhecimentos adquiridos no contato com os nossos irmãos desencarnados. Parece claro também que o equacionamento e a solução das grandes inquietações humanas vão depender cada vez mais da exata compreensão do mecanismo das relações entre esses dois mundos, que, no final de contas, não são mais que um único em planos diferentes. Logo, a prática mediúnica é não apenas aconselhável, como indispensável
ao futuro da humanidade. Estávamos lendo ainda hoje mais um pouco da obra para apreender do contexto da mensagem de Hermínio, aquilo que podemos trazer para o nosso cotidiano. E aí, ao recorrer a Kardec, tem uma passagem onde ele fala que a ciência terreal vai até certo ponto. A doutrina espírita, utilizando do tripé ciência, filosofia e religião, vai além, descobrindo, desbravando o plano espiritual. E hoje se faz tão necessário essa descoberta, não só pelos espíritas, mas por todos aqueles que estão na lida com a ciência, porque veja bem, há pouco tempo atrás, nos deparamos com o holismo, entender? A reflexão, a análise e o estudo do ser integral. Mente, corpo, espírito, ou seja, a psicologia está avançando neste campo porque também já está assumindo que existe algo além deste amontoado de ossos e carne nessa máquina maravilhosa que é o corpo. A ciência vem fazendo inúmeros testes, até mesmo com paranormais, analisando o que ocorre no cérebro do paranormal, médium para nós espíritas, quando ele está em transe, psicografando, fazendo pinturas e até com a psicofonia, e descobre que as reações no cérebro são totalmente diferentes quando este paranormal não está em transe. Então vejamos, Hermínio está coberto de razão. E diz que tudo isso vai nos levar a uma nova humanidade no seu futuro. E diz que a prática mediúnica não é apenas aconselhável, mas é indispensável. Dentro desse contexto, nós vamos compreendendo o porquê estamos aqui estudando esse livro. Muitos podem aqui estar e não serem médiums, no contexto da palavra, aquele médium que ocorre fenômenos com ele, desembaraçado ou não dos problemas que acarretam, das dificuldades, educado moralmente ou totalmente deseducado, mas que se faz patente a comunicabilidade entre os dois mundos, a condição única do espírito dentro da sua imortalidade, e que não cabe somente àquele que tem a mediunidade aflorada, que está participando de trabalhos mediúnicos, o estudo desse fenômeno. Cabe a todos. Não é de propriedade da doutrina espírita, assim como nós falamos quando nos é dada a oportunidade, que a doutrina espírita não é somente para os espíritas. Dizem alguns autores, espíritas e não espíritas,
que o Livro dos Espíritos é o maior tratado filosófico apresentado para a humanidade. E dentro daquela situação, que até mesmo já nos foi passado em comerciais na mídia televisiva, de que o que move o mundo são as perguntas, porque são as perguntas que fazem correr atrás do conhecimento para podermos falar do assunto em baila com propriedade, buscando respostas, nos encontramos diante das perguntas, talvez na mesma situação de Hermínio, porque ele falava de uma maneira calma e tranquila de que quando encontrava-se em dúvida em relação a algo ou alguma coisa, normalmente ele relacionava as dúvidas que tinha em relação àquele assunto e somavam-se não menos do que 30. E depois que ele lia e estudava, começava a escrever, começava a montar o texto, até mesmo de uma pequena e simples crônica, suas dúvidas aumentavam, sua busca pelas respostas ficava muito maior e ele se via não com 30 dúvidas, mas já com mais de 300. Então, o nosso estudo, nessa gostosa tarde do dia 24 de junho de 2016, com sol, mas com o clima do inverno, e com esse calor humano gostoso que nós encontramos na nossa salinha aconchegante e preferida, unidos pela doutrina espírita. Convém pensar também que a própria dinâmica da doutrina espírita exige esse intercâmbio espiritual. Em primeiro lugar, para que se observe e estude o fenômeno da mediunidade, suas grandezas, os riscos que oferece, as oportunidades de aprendizado e progresso que contém, não apenas para o médium, mas para aquele que assiste aos trabalhos e deles participa. Aqui nós vamos focar essa questão do progresso que nos é oportunizado e que está contido no estudo do fenômeno da mediunidade. Porque ao nos depararmos com esse fenômeno e ao nos debruçarmos sobre obras criteriosas, sérias, Kardec, Leon Denis, Hermínio Correia Miranda, que é o nosso mentor nesse estudo, nós nos deparamos em especial com a promoção em nós do progresso moral, visto que, como se fala em O Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês quiserem, pesquisem o último parágrafo do tema Justiça das Aflições, os Espíritos ali afirmam que o progresso intelectual, nós já temos aquilo de que necessitamos para iniciarmos, sem perda de tempo, o nosso progresso moral. Nos fala Hermínio que a mediunidade tem um mecanismo muito complexo e até agora poucos foram os cientistas dignos desse nome que se dedicaram realmente a fundo e com a mente desarmada de preconceitos ao estudo dela. Eu baixei esse livro e como eu faço anotações,
eu coloquei no Word para poder colocar essas anotações, então eu não tenho como te dizer a página. Mas se alguém tiver com o PDF aberto, ou com o livro, na introdução vai até o parágrafo que começa assim, olha. É claro que a mediunidade tem um mecanismo muito complexo. E aí nós vamos acompanhando juntos, tá? No PDF, quem tiver com o PDF aberto, é só clicar em localizar e coloca lá. É claro. Aí já vai cair nesse ponto que nós estamos agora comentando, tá? Lendo para comentários. Retomando então, é claro que a mediunidade tem um mecanismo muito complexo. E até agora poucos foram os cientistas dignos desse nome que se dedicaram realmente a fundo e com a mente desarmada de preconceitos, tudo dela. Mas se não a observarmos em ação, como poderemos almejar compreendê-la um dia? Só aprendemos a nadar pulando dentro d'água, sob a orientação de quem já tenha o conhecimento. Conhecimento a respeito e também noções satisfatórias. Se é incompleto o conhecimento sem a prática mediúnica, também o é o exercício desta, sem o estudo daquilo que já se sabe sobre o fenômeno. Emílio aqui nos faz refletir, não é? Porque o próprio Dr. Stevenson, quando abriu para o mundo a pesquisa que ele estava fazendo sobre foi taxado no meio científico de louco e até desprezado. Mas nós temos obras, Aksakov, que trabalhou com a médium Eusápia Paladino durante muito tempo, Crookes, que fez tantos estudos a respeito da mediunidade, contemporâneo de Kardec. Temos aí hoje, em nosso meio espírita, até mesmo a associação de psicólogos espíritas, associação de médicos espíritas, não é? Até mesmo na área da segurança, existem associações espíritas do Exército, Associação Espírita da Polícia Militar. Então a coisa avançou muito, mas parece-nos que a ciência, aquela dita como a que detém a verdade, ainda não se preocupou muito. Mas estamos caminhando nesse sentido, sim. Já foram analisadas as obras do Chico por uma equipe de cientistas neurologistas da Inglaterra e observou-se que todo o conhecimento que André Luiz colocou na obra Mecanismos da Mediunidade, falando em termos médicos, científicos e termos utilizados pelos neurologistas, é sério, é correto e é importante até mesmo para a medicina neurológica obter um entendimento melhor, não só para tratamentos que os neurologistas se dedicam a fazer nos encarnados, como também para as curas. Então, está espalhando-se. Existe pelo homem um querer descobrir, não é? Cientistas estão fazendo em diversas partes do mundo
testes, porque até pouco tempo atrás dizia-se que a mente utilizava 10%, o cérebro, utilizava 10% daquilo que ele oferecia, e que os outros 90% eram lixo. Tem cientistas que se debruçaram para conhecer os outros 90% e estão ficando abismados com o que estão descobrindo. Hoje em dia, nós temos estudos a respeito do DNA, e já publicados pela ciência acadêmica, que nós podemos, qualquer um de nós, promover a autocura, desde que nós nos coloquemos diante das nossas doenças físicas, emocionais, do psique, ou seja, do espírito, trabalhando uma reprogramação do DNA. Nós já pudemos estudar um pouco o livro Medicina Vibracional, e o autor médico americano Gleber, ele fala sobre o magnetismo, os curandeiros, os médiuns, e demonstra cabalmente que os pacientes, tanto nos hospitais quanto nas suas casas, que forem tratados com água magnetizada, com passes magnéticos, obtêm a cura, muitos, e todos eles se restabelecem de forma mais tranquila, mais rápida, mais pronta. Então aí está. Aos poucos a boa doutrina vai vencendo as resistências da ciência, e a ciência tem muito a ganhar com isso. Evidentemente, continuando com Hermínio, precisamos estar atentos ao puro mediunismo, sem objetivos mais elevados, como também ao animismo de certos médiuns mais interessados nas suas próprias ideias que na transmissão daquilo que recebem dos companheiros desencarnados. Bom, certa feita eu já comentei com vocês e vou comentar novamente. Conhecemos uma casa, entre aspas, espírita aqui na nossa cidade, com quase 70 anos de existência, que não há estudos. Por isso, para quem conhece um pouco dos princípios doutrinários, tem a clara percepção de que ali ocorrem fenômenos de puro mediunismo e que não há objetivos mais elevados. É do tipo assim: a pessoa vai lá, conversa com o médium que está em transe e pede para fazer uma busca na casa dela, porque ela está ouvindo barulhos no quarto, abrir e fechar de portas, às vezes pega fogo num pano. São os fenômenos físicos, não é? E os médiuns, utilizando-se do mediunismo e também do animismo que provoca muito mal, se tornam propagadores de notícias do além, utilizando as suas poucas e parcas compreensão a respeito do assunto e assustando ainda mais essa questão do animismo, que já foi muita discussão dentro do movimento espírita. Mas nesta obra mesmo nós vamos poder ver, alhures, mais para frente, que o próprio querido Hermínio Miranda
ele dá uma alterada na questão da palavra reunião mediúnica. E ele prefere dizer, e eu concordo com ele plenamente, que a reunião é medianímica. E o fenômeno não é mediúnico, ele é medianímico. Por quê? O médium utiliza-se do seu próprio animismo quando faz a filtragem da mensagem que está passando. Então ele explica claramente que não há mediúnica sem o animismo, assim como não há o animismo sem o mediúnico. Acho isso extremamente interessante. Animismo não é ruim, é bom. Agora tem que ser bem dosado, bem trabalhado pelo médium. Por isso a necessidade do estudo, não é mesmo? Verusca, me desculpe, querida, mas eu prometo para vocês que eu vou usar no próximo estudo a página, e na própria divulgação no Facebook eu já coloco a página para vocês seguirem, tá? Tudo bem? E na verdade, Verusca, você colocou aí um gancho que eu vou aproveitar, tá? Você disse que tem médium doando fluido sem saber. Olha, sabe o que eu descobri, Verusca? Que nós podemos fazer até mesmo caridade sem saber. Porque veja bem, vamos construir um quadro, tá bom? Convido você e a todos que construam mentalmente o quadro junto comigo. Adentramos a casa espírita para... eu entendi, Verusca, mas eu vou aproveitar o gancho para que a gente possa ter o ponto e o contraponto e observar o tanto que tudo é bom para nós, desde que nós tenhamos a compreensão disso, né? Adentramos a casa espírita para assistirmos à palestra pública. Sabemos, nós espíritas, que tem todo um trabalho que a espiritualidade está fazendo. Há um bom tempo antes da reunião foi executada uma asepsia no ambiente. E é muito normal, assim nos falam os médiuns videntes, observar que no ambiente, não no plano mais baixo, mas num plano mais alto, está disponível equipamentos de alta tecnologia e também o laboratório para manipulação de fluidos. Então aquela pessoa que, ao chegar na casa, entende a mensagem, o silêncio é uma prece, mas completando quando estamos em prece, e mantendo-se em prece, vai doar fluidos para que sejam manipulados pelos trabalhadores espirituais, vai receber aquilo que lhe cabe por méritos, e o seu fluido trabalhado vai auxiliar no amparo que os trabalhadores da espiritualidade querem e podem oferecer e fornecer a todos que estão no ambiente e fora do ambiente também. Então vejamos, construímos o quadro. Quando nós adentramos a casa espírita e ficamos em guerra conosco mesmo, com os nossos pensamentos, com as nossas atribulações, com as nossas dificuldades, limitações, mazelas, sofrimentos, nós não estamos doando porque não temos condições de doar, e também não recebemos porque nos tornamos refratários, deixando escapar uma excelente oportunidade de fazermos a caridade, mesmo sem saber que a estamos fazendo. Quando nos colocamos na condição de entrarmos ou adentrarmos a casa espírita, para aqueles que fazem parte, os amigos, distribuir abraços, beijos, alegria,
sentarmos na nossa cadeira, e a gente não muda muito de cadeira, né? Parece que fica marcada, né? Ao nos sentarmos, se entrarmos em prece e nos disponibilizarmos para a doação fluídica, nós vamos doar, vamos deixar de estar refratários para poder receber e vamos até nos preparando vibracionalmente para que na hora do passe tenhamos a oportunidade de realmente obtermos o reequilíbrio emocional, físico, celular, reequilíbrio das células, não somente do corpo físico, mas do perispírito também. Olha que gostoso, não é, Cris? Nós ficamos em cadeiras cativas, né? É que nem na escola, com a mesma turma, de preferência a turminha do fundo, né? Agora aqueles que querem aprender ficam na frente para prestar atenção no que o professor fala, né? É essa situação dentro da casa espírita. Tem aqueles que chegam e ficam na sua própria bagunça mental. Tem aqueles que chegam e entram em oração. E aquele que doa mais, por mérito, recebe mais. Não é? Olha, Silvio, você finge que me engana e eu finjo que eu acredito, e a gente vai se dar bem o resto da vida, tá? Bom, há riscos, sim. Há riscos de mistificações por parte de pobres irmãos carentes de entendimento, de aceitação de inverdades sutilmente apresentada sob fascinantes roupagens, de aflições, embora passageiras, causadas pelo desfile das angústias de irmãos sofredores. Será, porém, que isso constitui motivo para nos privarmos das recompensas do aprendizado, das alegrias que experimentamos ao caminhar à paz, ao encaminhar as trilhas da paz um espírito em crise? Olha, Hermínio aqui afirma claramente que há riscos, e não são pequenos, porque quando nos deparamos, e até mesmo na rua, existem aquelas pessoas que andam pelas ruas, normalmente embriagadas, falando alto, xingando, né? Essa mania de mineiro de comer palavra, hein, Hermes? Aqui a gente dificilmente fala xingando, fala, né? Já fala xingando. Tô morrendo de fome. Isso é coisa de mineiro, gente. Então aquelas pessoas que andam pelas ruas, embriagadas na sua maioria, ou usuárias de droga, que estão sob uma fascinação e subjugação imensurável. Brigam com cães, brigam com quem a gente não vê, xinga, né? Fala para andar mais rápido, para não deixar de acompanhar, e vai soltando todas aquelas coisas. Ali a gente percebe. Imagine se ocorrer esse tipo de coisa dentro de uma reunião mediúnica, com mais inteligência. Certa feita, numa reunião mediúnica, o doutrinador, sabe aquele que se acha doutrinador, começou a conversar com a entidade da seguinte forma: não, meu irmãozinho, você precisa entender, você precisa compreender que o caminho da vingança só traz mais sofrimento. Aí a entidade falou para ele assim: meu irmãozinho, para com isso, você está achando que eu sou da sua laia? Você está pensando o quê?
Olha, o susto foi muito grande, porque descobriu-se depois que era um espírito trevoso, inteligentíssimo e que manipulava fluidos e era um requisitadíssimo magnetizador no plano espiritual, não é? E aí, quem não se debruça sobre o estudo, achando que, com palavras doces, chamando de meu irmãozinho, de queridinho, irmão querido, nós somos irmãos, vai acabar falando besteira do tipo assim, olha, você precisa compreender que você já morreu. Dependendo da entidade, vai morrer de novo, na hora, né? Tem que fazer o... Não é assim. Nós temos que ser sérios, conscientes, falarmos sem afetação nenhuma e sem pieguismo, não é? É por isso, viu, Rô, que eu costumo dizer que chamou de irmão começa a brigar, né? Então é melhor chamar de companheiro. É isso mesmo, Verusca, porque na verdade, aqueles que galgam melhores condições de lideranças nas trevas, são muito estudiosos e inteligentes, né? E nós aqui no plano físico achamos que só com conhecimento muito mal e pouca vivência do Evangelho é que vamos atender a isso que Hermínio fala, que é a alegria de experimentar, que podemos experimentar ao encaminhar as trilhas da paz um espírito em crise. Ora, nós não conseguimos fazer isso nem dentro de casa, não é? Quando temos umas discussões com filhos adolescentes, com irmãos chatos, né? Esposa terrível, marido mais ou menos, que está ali angustiado, né? Precisando, a sogra, né, Cássio? Aliás, né, Cássio, tem aquela coisa assim, a sogra chegou para visitar e o genro perguntou, a senhora vai ficar até quando? Ah, só vim para tomar um café. Nossa, a senhora já está indo embora porque não tem café aqui em casa. Era hora de receber a sogra, né? Conversar, fazer um bate-papo prolongado, compreender que ela é sofredora, né? Nós não, né, Cássio? Não é isso, Sil? Misericórdia, né? Nós somos os bonzinhos, os compreensivos, chatos são os outros. Bom, se nós não conseguimos experimentar isso de levar alguém, um espírito que está em crise, às trilhas da paz, se nós não conseguimos ter essa paz naqueles que estão ao nosso entorno, e na verdade, se nós não conseguimos nem nós mesmos nos colocarmos em reequilíbrio, em paz, como é que nós vamos ajudar alguém sem preparo? Sem estudar Kardec, sem vivenciar o Evangelho? Ora, há casos e casos de reuniões mediúnicas que os despreparados se deram muito mal. E Hermínio também afirma, pois é, Rô, na verdade nós ainda estamos naquela condição do alcoolista, né? Que não descobriu que precisa de ajuda. E quando nós entendemos que não precisamos de ajuda, qualquer ajuda que vem é ruim. Ah, conselho se fosse bom, ninguém dava, era vendido. E vai por aí afora, né? Gente, Hermínio nos fala que há um universo muito grande a explorar. Há uma humanidade inteira clamando por ajuda.
esclarecimento, compreensão e caridade no chamado mundo espiritual. Se Hermínio me permite, não o corrigindo, mas complementando, creio de forma bastante séria que poderíamos entender aqui o mundo espiritual, não só o mundo dos invisíveis, do plano físico. Porque mesmo estando reencarnados, somos espíritos. Se há no além uma humanidade inteira clamando por ajuda, esclarecimento, compreensão e caridade, há no aquém, no plano físico, uma humanidade talvez menor do que aquela que habita o plano dito espiritual, mas que precisa muito mais. Porque na lida do plano físico é que temos a oportunidade de potencializar as virtudes latentes, não é? E é muito interessante, não é, Hermes, ouvirmos as pessoas falar assim: puxa, eu peço a Deus paciência, né? E esquece que Deus colocou ao lado dele a sogra que o Cássio citou, os cunhados, o sogro, os irmãos, os companheiros da casa espírita, para ele trabalhar a paciência. Esperando Deus nos dar a paciência, é bom deitar, porque se ficar sentado, vai cansar muito e morrer de tédio. Também, Hermes, colegas do Pautalk. Esse Hermes é brincadeira, hein, Rô? Mas vamos ver aqui. A Rô disse que ela veio na casa, que quando pedimos um trabalhador passar no atendimento, já se melindram. Pois é, Rô. É que na verdade, Rô, você tem que pedir para esse trabalhador ir para o exército, porque lá no exército, na polícia militar, na carreira militar, não tem melindre, né? Faz o que é mandado, executa a ordem que recebeu, muito bem executado, ou então cana, né? Agora não dá para fazer isso na casa espírita, nem em casa, né? Ô Hermes, eu também, cara, aconselho paulada, viu? E muita paulada. E vou te confessar uma coisa, eu tenho recebido paulada, viu, Hermes? Mas hoje em dia eu recebo paulada de Paulo. Conhece o nosso querido Paulo de Tarso? Leia Paulo, estude Paulo, lenda Paulo. Aí nós vamos ver quanta paulada que Paulo nos dá com carinho, com benevolência, nos direcionando para aquilo que realmente nos interessa. Ora, seguindo Hermínio, Dulce, obrigado pela companhia, pelas vibrações, siga bem em paz. Seus dramas e suas angústias não são puramente individuais. O espírito que erra invariavelmente prejudica a alguém mais. Os erros que cometemos prendem-nos a uma cadeia de fatos e de seres que se estende pelo tempo afora. Nunca o drama de um espírito é apenas seu. Há sempre nesta vida, ou em algumas das anteriores, elos que nos ligam a outros seres e outras dores. Bom, vamos falar um pouquinho de causa e efeito? Primeiro, como eu vivo afirmando,
pesquisas efetuadas por mim, não encontrei a lei de causa e efeito dentro dos postulados espíritas. E aí eu fui buscar fora, encontrei o princípio de causa e efeito de Hermes Trismegisto. Portanto, a lei de causa e efeito criada no movimento espírita é mais uma lei, é possível que tenha se tornado lei por nós espíritas, porque a lei ela limita. E aí, por medo de avançarmos o limite, por invadirmos a privacidade e o limite dos outros, é que nós temos agido evitando causa que podem nos trazer efeitos desconfortáveis e tenebrosos. Mas age assim quem ainda não compreendeu a mensagem consoladora da nossa boa doutrina. Prestemos atenção no que Hermínio aqui nos fala. O espírito que erra invariavelmente prejudica a alguém mais. Então, tenhamos consciência de que uma causa pode gerar inúmeros efeitos. Rô, você me desculpe, mas o Cássio está me cutucando, tá? Ô Cássio, livre representa ter liberdade para arbitrar. O que nos deixa livre em condições reais de arbitrarmos é o amor. Concorda comigo? Como nós estamos ainda sob a opressão e o jugo do orgulho e do egoísmo, meu caro amigo Cássio, tem uma notícia para te dar. Você está certo, mas vai preso assim mesmo. Sabe por quê, Cássio? Nós vivemos, não é sob a abundância do livre-arbítrio. Nós vivemos sobre os elos da corrente do orgulho e do egoísmo. Portanto, querido, o que nós vivenciamos ainda é o preso-arbítrio. É por isso que esse preso-arbítrio nos faz temer, criar causa e ter que assumir a responsabilidade e o ônus de todos os efeitos. E quando entendermos a mensagem consoladora da doutrina espírita, nós não vamos amar porque é bom, porque é gostoso. Nós vamos amar porque amamos. Nós vamos... Cássio, você pode discordar, tem toda a razão, não é? Mas não se esqueça que as escolhas, as opções, nós temos feito de uma forma errônea por utilizarmos mal o livre-arbítrio. É por isso que eu digo preso-arbítrio, não é? Nós não temos condições, Cássio, é o meu pensamento, tá? E você fique à vontade para discordar. Se hoje alguém pedir para nós fazermos um planejamento de 5 anos da nossa vida, projetando... A primeira pergunta, como fazer? Não é? Então, muitos de nós, e eu digo a maioria, estamos aqui no plano físico, por termos tido um benfeitor que intermediou a nossa oportunidade reencarnatória, e que a maioria das nossas provas não são escolhas nossas, senão todas, nenhuma é nossa escolha. Estamos passando por aquilo que necessitamos. E dentro do nosso mapa reencarnatório, os nossos maiores benfeitores, técnicos da espiritualidade, é que vai dizendo assim, olha, essa prova aqui ele tem condições de passar. Essa daqui segura mais para frente, porque se ele entrar nessa prova, ele vai falir de novo. Vamos lembrar
Memórias de um Suicida, o amigo do Castelo, Camilo Castelo Branco, decidiu reencarnar e lhe foi orientado que não reencarnasse, que a probabilidade de falir era muito grande. Ele teimou, quis, utilizou do seu livre preso-arbítrio, reencarnou. No mesmo período em que ele cometeu suicídio na reencarnação passada, ele foi terrivelmente tomado pela sensação do suicídio e voltou a cometer o mesmo alto crime, não é? Se ele tivesse atendido às orientações dos benfeitores, ele teria se preparado um pouco mais. E aproveitando para fecharmos aqui o estudo de hoje, gostaria de deixar para você o exemplo de Camilo Castelo Branco, que quando ele decidiu-se pela reencarnação de forma consciente, ele também decidiu-se a enfiar a cabeça no estudo e no trabalho. E conta ele no livro Memórias de um Suicida, que o local onde ele se encontrava, o estudo tomava 8 horas por dia. E ele estudou durante 30 anos para poder reencarnar e ter possibilidades de não falir e ser completista das suas tarefas e da sua missão. Vamos fazer umas contas. Cássio, meu e-mail é cienciadeluz@gmail.com. cienciadeluz@gmail.com. Tá aí. Então vamos lá, olha. 8 horas por dia. 30 dias, 240 horas. 10 meses, 2.400, mais 2 meses, 2.880 horas. 10 anos, 28.000 horas. Vezes 3, arredondando aí, dá aproximadamente 86.000 horas de estudo, de trabalho no plano espiritual para reencetar uma nova reencarnação com probabilidade real de não voltar a cometer o suicídio. Aí, né, Andréia? Caramba, né, Andréia? Aí nós vamos na casa espírita uma vez por semana, ficamos lá 1h30 na palestra pública. Aqueles que vão para a reunião medianímicas, mais uma vez na semana, fica lá 1h30, 2 horas. E acha que estão estudando. Pensa que estão fazendo caridade. Pensam que estão trabalhando. Desencarna achando direito que merece ir para o nosso lar. E ainda quer receber bônus hora. E como foi à noite a palestra e o trabalho, e às vezes um estudo de um livro, né? Ainda quer hora extra dos bônus horas recebidos. E acham que estão cansados, né, senhor? É a realidade, minha gente. Pensemos nós, aqui no plano físico, em condições financeiras das melhores, nos dedicando a estudar para a desencarnação, 8 horas por dia, durante 30. Será que vamos conseguir desencarnar? Porque morrer fisicamente é fácil. Descarnar, perder a carne, é mais fácil ainda. Agora, desencarnar não é para qualquer um, não. Não tem dor, não dói, tá? Mas a perturbação que vem após o desencarne nos levam a
cometermos loucuras e permite que sejamos, quando despreparados, a sermos vitimizados por vampiros ou pela vampirização daqueles que estão mais ignorantes de conhecimentos do que nós. Obrigado você, Cássio. Gente, depois dessa paulada aí, né, Hermes, e não foi de Paulo, foi de Camilo Castelo Branco, Dona Ivone Pereira, né? Hermínio, é tanta gente nos dando pau, tão gostoso, né, receber essas pauladas. Vamos encerrando o nosso estudo de hoje, deixando aqui o convite de coração, que estejam conosco sexta-feira que vem. E agora eu vou deixar vocês morrendo de inveja. Já estou preparado, saindo de viagem para Poços de Caldas. Amanhã estarei com José Aparecido da Rede Amigo Espírita, no seminário, no período da tarde. E à noite vou poder abraçar, conversar, confabular com o nosso querido Alberto Almeida. É isso aí. Ficaram com inveja? E depois vão dizer que espírita não tem inveja, tá bom? Uma boa tarde, beijos nos seus generosos corações. Fiquem com Deus. Fui. Tchau. Olá, boa tarde a todos. Que delícia, né? Maravilhoso. Muito obrigada, Arnaldo. Foi muito bom esse estudo, muito gratificante. Desde já desejando a você uma boa viagem. Aquela invejinha branca, né, Rô? Que a gente tem vontade de viajar. E é tão bom, né? Quando a gente viaja com essa boa vontade de ajudar, de ser útil ao próximo, não tem coisa melhor. Então vamos passar para o momento das vibrações agora, esse momento tão especial, onde vamos vibrar por todos. Quem desejar pode colocar os nomes na área de texto, ou mesmo pensar na pessoa que esteja precisando. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a Ele que essas vibrações possam chegar a todo o nosso planeta, como se fosse uma luzinha piscando, envolvendo todo o nosso planeta, cheio de amor, de paz, de carinho, de tranquilidade, de esperança. Que essas vibrações possam chegar a todos os hospitais, as UTIs, as maternidades, envolvendo todos que estão doentes em suas casas, muitas das vezes sem condições de comprar medicamentos, sem condições de comprar o alimento que precisa para sua dieta, que todos sejam envolvidos em muita paz e muita luz, envolvendo também todas as pessoas que andam com depressão, esse mal do século, que elas possam enxergar essa luz, que possa estar fraquinha na visão delas, mas essa luz existe. Que essas vibrações também possam chegar a todos os lares, onde estão em desarmonia, envolvendo todos os filhos, as crianças que andam pela rua pedindo esmola no semáforo, muitas das vezes sem estudar, sem se alimentar direito. Envolve todas as escolas também, os professores, os alunos, que muitas das vezes vão para a escola sem aquela vontade de estudar e vão só para atrapalhar. Envolve todos esses jovens que estão nesse vício da droga, do alcoolismo, esses vícios que só levam para o fundo do poço, que eles possam ter consciência
saírem dessa vida. Sempre procurar o lado bom, as boas amizades, as boas companhias. Envolve também, Pai, cada um de nós aqui da sala, amigos encarnados, e os nossos amigos também, desencarnados que vieram participar conosco nessa tarde. Envolve todos que ainda não conhecem essa doutrina maravilhosa, essa doutrina consoladora, esclarecedora, que nos serve como uma bússola do nosso dia a dia. Então, sendo assim, peço humildemente para o Espírito de Luz que venha fluidificar as nossas águas, contidas em nossos copos, em nossos filtros, trazendo do laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos. Que esses fluidos possam chegar até as nossas águas como uma chuva de prata, energizando-a, fluidificando-a. Que ao tomarmos dessa água com muita fé, possamos sentir a diferença. Obrigada, Pai, por mais esse momento de estudo em seu nome. Envolve em especial hoje, nessa vibração, a nossa amiga Silvia, que está fazendo aniversário, que ela receba todo o nosso carinho, todo o carinho da espiritualidade amiga, muita paz, muita luz, muita saúde, e a todos os aniversariantes também, que se comemoram no dia de hoje. Então, sendo assim, Jesus, encerraremos esse momento de vibração em agradecimento por tudo com uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada então a todos pela companhia, pelo estudo maravilhoso.